é fiel, irmão. A Bíblia diz que se nós formos infiel, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo, né? Glória a Deus, aleluia. Então, que nessa noite você desfrute dessa fidelidade do Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó, aquele que fez grandes maravilhas pelo seu povo, por nós, né, irmão? Então, nós estamos aqui, glória a Deus, para junto engrandecermos o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero abordar aqui dois versículos, 33 e o 34 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, que diz assim, ó: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Amém, irmãos? Se podemos observar, irmãos, que no sermão da montanha, louvado seja o nome do Senhor Jesus, foi para mim, um dos melhores sermões, é um dos melhores sermões de Jesus, né? Na sua pregação, no seu ensinamento, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem todo o capítulo 5 que fala sobre a bem-aventurança, louvado seja o nome do Senhor, começando pelo capítulo 5, que vai falar que bem-aventurado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus começa a dar várias instruções para aqueles que estão ouvindo o sermão, irmão, que era uma multidão de pessoas e os seus discípulos estavam com ele, louvado seja o nome do Senhor. Então no capítulo 5 ele vai falar que nós devemos se alegrar quando nós somos perseguidos, quando nós somos injuriados, quando nós somos caluniados por causa de nós escolhermos o reino de Deus, porque nós buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Tudo é isso, irmão, é coisas que nós crentes passamos quando decidimos a tomar a nossa cruz. Jesus disse para os discípulos: quem quiser vir após mim, tem que negar-se a si, tomar a sua cruz e seguir. Aleluia. Então nós que viemos para Jesus, nós que conhecemos o Evangelho, nós que estamos inseridos dentro do Evangelho, isso não se refere só ao pastor, ao obreiro, não, isso está se referindo a todos aqueles, Sergião, que seguem a Jesus. É preciso uma renúncia, é preciso nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão. Você pode observar, irmão, que no capítulo 11, louvado seja o nome do Senhor, aliás, no versículo 11 do capítulo 5 vai dizer: bem-aventurado vós quando vos injuriarem, perseguindo e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Seguir a Jesus, irmão, é isso, é receber pedradas, porque nem sempre alguém vai te aplaudir, nem sempre alguém vai te apoiar, porque você está tomando essa decisão. E muitas das vezes, irmã Simara, nós queremos parar no meio da caminhada, porque alguém não quer seguir nós,
Porque alguém, irmão Zé Roberto, não quer concordar com nós dentro da nossa família. E o que foi que Jesus disse para nós, Diácono Edneudo? Os nossos inimigos seriam da própria família, Sergião. Eu não vim trazer a espada, aliás, eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. 2 estarão contra 1, 2 contra 3, e assim é dentro de uma casa, irmãos. Mas é necessário nós buscarmos o reino de Deus, irmão Leonardo. É necessário nós entendermos que nós fomos chamados, louvado seja o nome do Senhor, para somar com Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos entender, aleluia, que terá uma recompensa, igreja, que mesmo que aqueles que nos caluniam, mesmo que aqueles que não querem ver, aleluia, nós no Evangelho, um dia eles vão reconhecer, aleluia, que é melhor estar com Jesus do que estar ao lado onde Ele está, aleluia. Então não se importe se alguém não gosta de você. É porque Jesus está dizendo, você é a luz, e a luz incomoda. Glória a Deus. Eu vi uma certa história de uma cobra que queria comer um vagalume, irmão Zé Roberto. E o vagalume se defendia, irmão Sergião. E a cobra também queria comer o vagalume, e o vagalume se defendia. E nisso foi o vagalume, peraí, rapaz. Antes de tu me comer, me diga uma coisa. Eu não faço parte da tua cadeia alimentar. Por que você quer me comer? É porque este teu brilho me incomoda. Oh, glória. Seguir a Jesus, irmão. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Glória a Deus. Nós somos a luz, João 8:2, vós sois a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Este brilho incomoda. Este brilho que tu tem, essa chamada que tu tem, aleluia. Busca primeiro o reino de Deus. Não te embarace com essas coisas desta vida. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que quem é chamado, quem é alistado para a guerra, não se embaraça, Serginho, com as coisas deste mundo, para agradar aquele que o alistou para a guerra. Igreja, nós fomos alistados para a guerra. Nós não podemos parar, aleluia. Então Jesus disse para nós que não seria fácil, mas Ele disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, aleluia. E o bom disso tudo, irmão, é que Jesus está conosco, que mesmo na tribulação, que mesmo nas angústias, que mesmo na dificuldade, presbítero Sérgio Lima, mas nós estamos buscando o reino de Deus e a sua justiça, porque a palavra de Deus vai dizer que a demais coisa o Senhor vai acrescentar. Não te preocupa com o dia da manhã, aleluia, porque o dia da manhã vai trazer seu próprio mal. Te preocupa, aleluia, em agradar a Deus, em adorar a Deus hoje é o dia, aleluia, hoje agora é o momento, amanhã ninguém não sabe, aleluia, mas hoje é o dia de você dar o teu melhor para Deus, aleluia. Oh, glória. É preciso renúncia, irmão. Nós temos que ter prioridade e dar prioridade para o reino de Deus e a sua justiça. Louvado seja o nome do Senhor. E o que é prioridade? É colocar, aleluia, um relacionamento com Deus e obediência à sua palavra acima de qualquer coisa que você possa imaginar ou pensar para fazer, aleluia. Porque às vezes, irmãos, nós temos algo para dar para Deus, aleluia, só que aparece algo, irmão José Roberto, que quer roubar aquilo que é de Deus. Então o próprio Jesus chega para nós e diz, buscai primeiro o reino de Deus. Não deixe nada te incomodar, irmão. Não deixa nada, aleluia,
tirar aquilo que Deus colocou no teu coração, porque o que Ele colocou no coração, aleluia, é Ele te dando para tu dar a Ele, aleluia, para tu louvar a Ele. Louvado seja o nome do Senhor, para tu exaltar a Ele. Então o momento que tu tem de adorar, o momento que tu tem de buscar, o momento que tu tem de evangelizar, o momento que tu tem de orar, de ler a palavra, tenha este momento e não deixe que as distrações deste mundo tirem essa propriedade. Dá, aleluia, a propriedade para Deus. Ele é propriedade na nossa vida, Ele é prioridade, aleluia. Glória. Prioridade, irmão, é aquilo que a gente bota em primeiro lugar, prioriza. Então prioriza nessa noite o reino de Deus. Oh glória. Prioriza nessa noite aquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Oh glória. Pastor, eu não tenho tempo, meu tempo é pouco, meu tempo é corrido. O que o inimigo mais de nossas almas tem nos entrelaçado nestes últimos dias é botando nós, aleluia, para tirar o tempo que é de Deus, dizendo que nós não temos tempo mais nem de vir para o culto, enquanto a palavra de Deus vai dizer para nós nessa noite, igreja: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não vos inquieteis pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo, aleluia. E nós precisamos dar prioridade para o reino de Deus, nós precisamos dar prioridade, aleluia, para o nosso Deus. Glória a Deus. Justiça. Quando fala de justiça, irmão, fala de retidão. Uma pessoa que é reta, Serginho, é uma pessoa justa. O reino de Deus é justo, e nós devemos ser justos com o reino de Deus. E nós devemos ser justos com o tempo que Deus nos dá, irmão. Nós temos que ter prioridade, justiça. E aí Jesus vem dizer, irmã Simara, que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de maneira nenhuma poderá entrar no reino de Deus. Aleluia. Oh glória. Porque os fariseus gostavam dos primeiros lugares, gostavam de se mostrar. Aleluia. Porque os fariseus eram hipócritas. E Jesus não quer que a gente seja hipócrita, irmão. Jesus quer que a gente haja justamente. Reino de Deus e a sua justiça. Reino de Deus, prioridade, irmãos Roberto. Sua justiça, tudo aquilo que é justo. Será que não é justo para nós, Sergião, estar no reino de Deus buscando? E nós fica dando desculpa que não dá tempo para isso. Nós fica dizendo que não temos tempo mais para buscar a Deus, irmã Simara, porque nós estamos muito ocupados com nossa vida secular. E o tempo que Deus te deu, justiça, seja justo, irmão. Não tente tapear a Deus, porque a Deus ninguém tapeia. Não posso não, pastor, o tempo não dá, meu tempo não dá. Eu não vou, pastor, porque o tempo não dá, e você muitas das vezes não está fazendo nada em casa e bota a culpa no tempo. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. Justiça. Ser justo com aquilo que Deus entregou em nossas mãos. Glória a Deus. Oh glória. Meu Deus. Tem muita gente jogando o tempo de Deus fora, sem saber o que pode acontecer amanhã. Aleluia. Não desperdice o que Deus te deu hoje. Faça, aleluia, a vontade de Deus é hoje. A Bíblia não está dando prioridade para nós fazer amanhã, irmãos Roberto, porque o amanhã
não pertence a nós, Diácono Edneudo. Você pode ler na Bíblia que o amanhã só pertence a Deus, mas Deus está dizendo: eu quero hoje, não é amanhã. Primeiro o reino de Deus é a sua justiça. Aí Deus está dizendo: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Amanhã não. Se Deus nos der uma oportunidade, aí Ele diz: cuida do tempo hoje, que é hoje. Amanhã Ele te dá, cuida do tempo de amanhã. Mas é hoje a vontade de Deus para a minha e para a tua vida. Prioridade que você não consegue dar para Deus. Oh, glória. Porque você tem sido muito ocupado com o teu tempo, chamado tempo entre aspas. Porque você diz que estou ocupado, mas é aquele ocupado entre aspas. Na verdade, você está fazendo do tempo de Deus qualquer coisa, qualquer jeito. Buscar o reino de Deus, prioridade, irmão. Diga comigo: buscar o reino de Deus. Isso quer dizer prioridade. Então, se nós dermos prioridade para o reino de Deus, aleluia, amanhã, hoje mesmo, Deus dará prioridade para mim e para você, aleluia. Oh, glória. Deus está falando nessa noite, igreja. Oh, glória a Deus. Buscar a Deus com justiça, irmão, é agir com retidão, segundo os ensinamentos de Jesus, aleluia. E nós devemos se apoiar na própria vontade do Senhor. Providência, busca o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão. Quem foi que prometeu, Serginho? Foi eu? Não, foi Jesus. E esse sentido dá o sentido de quê, irmãos Alberto? De providência. Quando diz as demais coisas lhe serão acrescentadas, é porque Ele vai prover. Providência. Mas a gente fica, né, irmão? Não, se eu não fizer isso hoje, amanhã o Senhor não vai prover. Porque eu sempre quero fazer mais, sempre gastando aquilo que não é meu, irmão. E Deus fica em segundo lugar nas nossas vidas. Mas buscar o reino de Deus, o que é isso? Prioridade. É a sua justiça, que é isso? É buscar a Deus com retidão. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Significa o quê? Providência. Então, faça nessa noite da palavra de Deus, do teu Deus, dê prioridade para Ele, seja justo naquilo que Deus te dá, não dê desculpa para o reino de Deus, porque eu sei que tem gente que dá desculpa para não estar na casa de Deus, para não estar nas orações. Porque o próprio Jesus, ele fala que um pai de família tinha 2, e ele manda um filho, vai, e ele disse: eu vou já já, papai. E o outro diz: vou não, mas foi. Aí Jesus diz assim: quem foi que fez a vontade do pai? Foi o que disse que não ia, mas foi. E aquele que disse que ia e não foi, usou de artimanha com o pai. Eu vou dizer para ele que vou, para ele não brigar comigo. Mas só que o pai sabe tudo. O pai vai recompensar sempre quem vai. Quem vai é aquele que dá prioridade ao pai. Então dê prioridade ao teu Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Justiça.
Porque quando nós buscamos o reino de Deus, primeiro, prioridade, nós estamos sendo justos com nós mesmos e com o nosso Deus. Justiça, o reino de Deus é a sua justiça. E as demais coisas lhe serão providência de Deus. Ele vai prover quando tu buscar. Diga comigo, Ele vai prover quando tu buscar primeiro o reino de Deus. Aí Ele vai trazer a providência. Ó glória. Eu me lembro, Serginho, quando eu vim assumir aqui a obra de Martinópolis, eu não tinha... O pastor Israel, quando me chamou, irmão Zé Roberto, eu estava dentro da minha casa, na minha cidade, ganhando um salário por mês, carteira assinada. E sabe qual era o meu salário, Serginho? De 15 em 15 dias. Estava com dinheirão no bolso. Meu Deus, eu estava estribado, meu irmão. 15 em 15 dias eu estava estribado, irmã Ana Célia. Ô glória. Mas, irmão Neto, quando eu ouvi a voz do Senhor, eu disse: esse tremendo é igual o presbítero Sérgio, esse tremendo todinho, mas eu vou. Irmão, eu vou só contar aqui um pouquinho, que foi assim, o pastor Israel disse para mim: eu vou te dar a posse em Martinópolis, mas primeiro vai olhar o campo, pastor Chagas. Quando tu chega lá, dá uma olhada no campo. Eu vim, a primeira vez que eu vim aqui em Martinópolis, eu falei com o Flavinho aqui do Destino, né? Porque eu vim para alugar o salão, Serginho. Aí alguém me deu a dica do Flavinho. Aí eu peguei e procurei quem que alugava uma casa. Aí me indicaram a Bela, né? Aí eu fui na Bela, deixei a casa também já no ponto. Deu calção pro Flavinho, né? Flavinho, quando o rapaz sair daí, que tinha um cara alugar para botar um carro, né? A prioridade é minha, viu? Ele disse: tá bom. Olha, tá aqui, ó. É quanto o aluguel? Ele disse: R$100. Eu deixei os R$100 na mão dele. E da Bela eu não deixei porque ela disse que ainda tinha gente morando lá, só ia sair, irmão Zé Roberto, no fim de maio. Eu disse para ela: até o dia 6 de junho eu estou chegando. Ajeita a casa, faça tudo. E nem o pastor Israel sabia disso não. Aí o pastor Israel me veio em Camusim e disse assim: ó, ei, pastor Chagas, quando for um dia aí eu vou mandar pegar a tua mudança lá em Chaval, viu? Se eu já estou morando em Martinópolis, pastor Israel. Ele olhou assim: como é que é, né? Eu já estou morando em Martinópolis. Você não me deu o dinheiro do calção da casa e do salão, e não mandou ir lá alugar para quando tivesse tudo? Quase 2 meses que nós estávamos aqui foi aquele rei da posse. Amém, irmão? E as pessoas passavam, irmã Anacélia, e diziam assim: ó, coitado do pastor, deixa o pastor aí. Isso daí não vai dar nada. Hoje eu tenho um homem aqui, irmã Ivani, eu tenho um homem aqui que ele é ruim de rédea, mas ele disse assim: eu sou teu fã, que é o Cunhã. Vocês conhecem o Cunhã? Cunhã ali é... Eu nem convidei ele para o culto aqui, irmão. No culto do Serginho, do Congresso Unificado, eu não convidei ele não. Na primeira, quando ele estava sentado na cadeira, ele pegou assim na minha... Então ele tem um respeito, um carinho tão grande por mim, porque ele dizia assim: ó, Jandira, que a primeira casa que eu aluguei foi na Jubina, irmão Zé Roberto. Aí quando ele me viu, que ele pôs o olho em cima de mim, ele disse para a esposa dele: ei, Jandira, esse casal que vai passando aí, veio a minha esposa, esse casal que vão passando aí, são novos na cidade, ele é um casal de pastor. A Jandira: como é que tu sabe? Não, eu sei, pode esperar. Aí ele, quando eu ia passando de volta, ele me chamou. Ele: você está aqui fazendo o quê? Martinópolis, porque ele é perguntador, né? Não, porque eu vim assumir uma obra aqui em Martinópolis pela Assembleia de Deus Montese. Rapaz, eu conheço o Montese demais aqui. O evangelista, o pastor Gideone, que foi um dos primeiros pioneiros aqui, né? Aí ele disse que quando eu passava, né, que ele estava sentado na calçada, ele dizia assim: ó, ei, Jandira, esse daí vai correr com a cangaia cedo. Jandira, esse pobre aí, esse lascado. Aí ele disse que hoje engole as palavras dele e me abraça e diz que é meu fã.
Por quê, irmão Neto? Porque todos os pastores do Montese que vinham para cá, o trabalho não fluía. Não era porque Deus não estava no controle. Entende uma coisa, irmão? Era Deus trabalhando. Rapaz, um pastor foi buscar o aluguel da igreja aqui em Martinópolis, lá em Fortaleza, que de primeiro se pegava o aluguel lá. Quando ele chegou aqui, as coisas estavam tudo no meio da rua, as coisas da igreja, era som, era cadeira, porque o aluguel estava atrasado, irmão. O cara pegou, jogou ele para fora. Aí ele tá, o irmão Franco está dizendo, ó, roubaram até a D20 do cara que fez isso, ó. O irmão Franco conhece a história. Quando o rapaz chegou, as coisas da Montese estavam tudo lá de fora. O que o rapaz fez? O pastor fez, arrumou o armário e foi-se embora. Então, irmão, não é brincadeira. Quando, irmão Ivani, eu pisei dentro da cidade de Martinópolis, o pastor que veio comigo, ele botou a mão assim no meu peito e disse assim, ó, tu não vem aqui para arrancar toco, tu não vem aqui para plantar, tu não vem aqui para plantar não, viu, pastor? Você veio aqui para colher, porque a seara já está madura. Deus te trouxe para cá para tu colher os frutos. E eu entendo, irmão, que os que vieram antes de mim foi que arrancaram toco, foi que capinaram, foi que brocaram, foi que plantaram, a semente nasceu e eu só vim para colher. E então se cumpre aquilo que Paulo disse. Apolo plantou, Paulo regou, Paulo plantou, mas o crescimento quem dá é Deus. Aleluia. Então, irmão, priorize o reino de Deus. Busque a Deus, a sua justiça, porque quando você dá prioridade a Deus, Ele providencia tudo. Um dia eu chorei, porque só tinha um ovo para me partir para os meus filhos, um punhado de arroz branco para nós comer. E sabe o que era que aconteceu, irmão Zé Roberto? Eu plantei um pé de tomate lá no quintal. O pé de tomate faltava quebrar os galhos de tomate. E o girimum no verão, Serginho, era cada rama um girimum. E hoje eu já tentei fazer isso e não faço mais. Não dá certo, não dá, irmão. Era na Jubina, naquela terra seca. Você acredita, o time? Em cada rama tinha um girimum. Eu ficava morto e eu ia lá, aguava o girimum com uma latinha de água. Eu chegava lá, jogava no pé. E o girimum mesmo deu girimum. E eu comendo girimum enquanto o negócio chegava, né? Enquanto o caldo grosso chegava. E foi assim, irmão. Então Deus, irmão, Ele prova a gente para depois aprovar. As coisas, irmão, as coisas não acontecem da noite para o dia, no estalar de dedo, não. Como uma mágica. Nós temos que entender o agir de Deus. Oh, glória. Deus é fiel, irmão. Oh, aleluia. Deus é grande. Nós não precisamos temer, porque Ele está no controle. Ó, irmão Zé Roberto, o que Deus... Quando eu cheguei aqui, Deus disse assim para mim, ó, eu vou trazer cura e prosperidade para essa cidade. Não é porque eu cheguei aqui não, irmão. E eu vi Deus trazendo cura e prosperidade, porque quando eu cheguei aqui no ano de 2011, no dia 2 de junho de 2011, a situação de Martinópolis era de um jeito. Eu vi o diácono Frank vendendo bombom na frente do Planeta Luba, para poder... Pronto. Para poder completar a renda dele. Está entendendo? E eu disse, Jesus, eu não quero teu filho ali não, pai. 15 anos. Tem que fazer, vamos completar 15 anos. Agora em junho eu vou completar 15 anos que estou aqui na cidade de Martinópolis. 15 anos para a glória e honra do Senhor Jesus. Eu vi a gente aqui dentro, Serginho, eu vi gente endemoniado em alto grau aqui dentro do Martinópolis. Eu vi a gente em alto grau gritando pelos matos na Lagoa do Curral. Eu fiz foi ver.
eu via gente gritando dentro do Martinópolis. Quando eu cheguei em Martinópolis, eu via cânceres no rosto das pessoas, irmão. Eu só vi o buraco. Eu evangelizando as casas, quando eu chegava numa casa, irmão Zé Alberto, eu via a pessoa sem essa parte assim, ó, porque o câncer estava comendo. E aí Jesus disse assim para mim, ó, eu vou trazer cura para dentro da cidade de Martinópolis. E ele trouxe, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Para a glória e honra do Senhor Jesus. Então, irmãos, busque o reino de Deus porque é bom. Dê prioridade porque Ele vai prover. Amém? Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Fala de providência. Amém? Deus em Cristo nos abençoe. Amanhã é o nosso culto de Santa Ceia, irmãos. Eu pedi até desculpa, a minha esposa pediu desculpa à pastora Fátima, da gente não poder estar lá amanhã. Aí eu disse, a minha esposa disse, mas vai ter outras oportunidades. Não é porque a gente não queira estar, mas na próxima festa que ela fizer, a gente vai estar lá, irmão. Mas amanhã é a nossa Santa Ceia e nós vamos estar aqui. Fica de pé, igreja. Busque o reino de Deus. Busque o reino de Deus. A palavra nessa noite é: busque o reino de Deus. Presbítero, o pastor Sérgio vai orar e eu dou as bênçãos apostólicas. Jesus, meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor, amém. Quero pedir muita oração, viu, irmão?